A presidente do STF, ministra Rosa Weber, marcou para a próxima quarta-feira o julgamento das ações que discutem a constitucionalidade do pagamento das emendas de relator do orçamento. Lembrando que a presidente, que também é relatora do caso, havia liberado na última quinta-feira o tema para ser apreciado pelo plenário da Corte. Para entender melhor essa decisão e suas consequências, nós recebemos agora o deputado e líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP, do Paraná. Ricardo, muito boa noite, obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan News. Ricardo, o que muda, principalmente nesse momento de transição? Existe uma preocupação por parte do governo das coisas saírem do controle em função de tudo o que está acontecendo nesse trâmite das negociações da equipe de transição? Veja bem, nós temos uma construção de um texto. O senador Alexandre Silveira foi designado relator desta emenda constitucional da transição, do estouro ou do Auxílio Brasil, não importa como se chame. Esta PEC da transição, ela vai ser votada amanhã cedo, 9h30 da manhã, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E o senador Alexandre Silveira, designado hoje, está relatando as diversas, inúmeras emendas que foram apresentadas a esta PEC, esta proposta de emenda constitucional, que vai garantir aí recursos para o pagamento do Auxílio Brasil a R$600, uma vez que está previsto apenas 400 no orçamento da União, e também do aumento real do salário mínimo. Existem outras demandas que não saberemos se serão atendidas. O governo pediu 200 bilhões fora do teto por 4 anos. Nós sabemos que serão entregues no máximo 2 anos, e nós, líderes da Câmara, estamos defendendo 80 bilhões por 1 ano. Isso é o que foi posicionado, inclusive, formalmente em nota pelo Partido Progressista, ao qual pertenço, lá na bancada do Senado Federal. Então vamos aguardar. Amanhã nós temos a votação dessa emenda constitucional. A ministra Rosa Weber, ela coloca em votação justamente no mesmo dia em que o Senado deve apreciar no plenário do Senado a emenda constitucional da transição. E ela coloca em votação a apreciação das emendas de relator, justamente porque a PEC fala nas emendas de relator. E só a emenda de relator poderá alocar esse espaço fiscal, esses bilhões que vão ser liberados, porque o prazo de emendas ao orçamento já está encerrado. Então, o relator vai ter que resolver isso. Então, como tende a ter o termo emenda de relator na emenda constitucional, ou seja, constitucionalizar a emenda de relator, o Supremo se apressa a querer opinar sobre a matéria, interferindo em prerrogativa exclusiva do Legislativo. Então, esse ativismo judicial está realmente incomodando o Brasil. Então, deputado, eu gostaria até de falar um pouco mais sobre isso, se o senhor me permitir, já falando sobre as contas que foram bloqueadas hoje de parlamentares, mas antes eu gostaria que o senhor me ajudasse a entender. Nós tínhamos como promessa de campanha do Jair Bolsonaro os R$600 do Auxílio Brasil. Mas isso não estava previsto no orçamento. O senhor pode me explicar o porquê que isso não estava dentro do orçamento de 2023? Não estava dentro do orçamento porque não cabe dentro do teto de gastos. Então, nós votamos uma emenda constitucional para pagar os R$200 a mais do Auxílio Brasil, para pagar o Vale Caminhoneiro, o Vale Taxista, o Auxílio Vale Gás, que dobrou de valor. Tudo isso foi autorizado por uma emenda constitucional que votamos lá no mês de maio, se não me engano. E agora, a continuidade deste gasto fora do teto precisa de outra emenda constitucional que autorize. Então, por isso é que nós estamos agora votando uma nova emenda constitucional. Se o presidente Bolsonaro tivesse vencido, teria que fazer da mesma forma uma emenda constitucional para cumprir a sua promessa. Por isso, a base do Bolsonaro, a base bolsonarista, está de acordo em votar tanto os R$200 a mais para o Bolsa Família, porque o presidente Bolsonaro prometeu na campanha, quanto ao aumento real do salário mínimo. A PEC pede muito mais do que isso, mas eu espero que não seja concedido
pelo Senado e pela Câmara. Então, deputado, para a gente botar um ponto importante nisso, né? Quando o senhor fala que isso já estava previsto, ou seja, nós precisávamos discutir este valor para poder garantir o aumento real do salário mínimo e também o Auxílio Brasil, os senhores estavam falando em quanto? Porque os senhores conversavam sobre isso, né? Então, qual era o planejamento do governo para o ano de 2023, caso Bolsonaro fosse eleito? A diferença de valores é muito grande em relação aos 198 bilhões por ano que o PT está pedindo? Sim, 80 bilhões seriam suficientes para o cumprimento das promessas do presidente Bolsonaro. As promessas do presidente Lula precisam de muito mais do que isso, porque ele prometeu aumento para o servidor público, prometeu mais R$150 para cada criança no no Auxílio Brasil, prometeu também outros reajustes que não temos capacidade de dar nesse momento, inclusive a correção da tabela do imposto de renda, né? Então, por isso é que nós não temos capacidade de fazer esses pagamentos sem que haja uma emenda constitucional. O governo pede 200 bilhões, nós oferecemos 80 e acho que vai ficar em torno de 120 por 2 anos, é o que eu tenho ouvido falar, mas o relatório vai ficar pronto apenas amanhã na lavra do senador Alexandre Silveira. Eu vou passar a palavra para o comentarista PAN, Fernando Conrado. Mas só para esclarecer uma coisa aqui, William, tem uma treta nessa história aí, tá? Porque é o seguinte, ó, os R$400 do Bolsonaro já estava previsto no orçamento, foi mandado em agosto ainda. Mas o que está discutindo aqui é colocar mais R$200 para alcançar os 600. O problema é que o governo Lula quer jogar os R$600 todo para esse novo orçamento, e aí sobra esse buraco dos R$400 de cada um pagamento, ou seja, um bolo muito grande, para eles poderem administrar como quiser. Vocês entendem isso? É aí que está o pulo do gato do PT, e colocar esse benefício a mais num próximo pedido e sobrar todo esse dinheiro para dividir como bem entender. Então, o que eu quero trazer aqui, já que o Barros já fala que amanhã vai ser essa votação, se ele enxerga se é viável acontecer essa votação, passar nas duas casas de maneira exitosa, já que a gente tem um prazo, eu acredito que o prazo legal se extingue dia 17 de dezembro. Tô certo? Tô errado? 22. Dia 22 teremos recesso se não houver uma convocação extraordinária que tem que ser aprovada pela própria Câmara e pelo Senado. Eu acredito que, sim, a emenda constitucional será votada, não acredito que vá ser nem os 198 que a transição pediu e nem os 80 que nós inicialmente oferecemos. Haverá um meio termo proposto pelo Senado e amanhã nós consultaremos os senhores líderes da Câmara, numa reunião com o presidente Arthur Lira, sobre o texto que for apresentado e aprovado na CCJ do Senado. Nós não temos como consultar sobre um texto que não sabemos qual é. Então, amanhã, logo depois do almoço, nós saberemos o que está sendo aprovado no Senado e o que a Câmara concorda em votar. E se o que a Câmara concorda em votar deve ser o que vai ser aprovado no plenário do Senado quarta-feira, para que possa dar efetividade a esse aumento de gastos para o ano que vem, que serão incluídos no orçamento 2023, que será votado na semana seguinte, que é a última semana de funcionamento daí. Bom, deputado, o senhor falou sobre o ativismo judicial, que esse é um problema que nós enfrentamos aqui no Brasil, no momento de hoje. É aquela máxima de que para os amigos tudo, para os inimigos a lei, o rigor da lei. Nós tivemos 2 contas bloqueadas hoje, da deputada Bia Kicis e do deputado Cabo Júnior. Eu gostaria de saber a sua posição em relação a esse tipo de, podemos chamar de censura? Eu já votei, quando houve aquela prisão do Daniel Silveira, eu votei para soltá-lo, que era o óbvio, né? Temos vários parlamentares, já vários, acho que cerca de 15 entre eleitos e atuais, com redes bloqueadas. Isso é um abuso total de autoridade do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, porque, ora, se justifica
se justificou pela eleição e agora por conta daquele inquérito da fake news, aquele malfadado inquérito que foi aberto pelo próprio Supremo Tribunal Federal, não pelo Ministério Público, quebrando uma regra que era sempre absoluta de que o Ministério Público processa e o Judiciário julga, né? Aí o Judiciário abriu o processo, o Judiciário julga o processo, o Judiciário implementa a sentença. É um absurdo completo isso. Nós não podemos permitir esse ativismo judicial, que ele continue. Estamos sofrendo, todos nós cidadãos, uma insegurança enorme em relação aos direitos civis que temos cada um de nós, e em especial nós parlamentares, sobre a imunidade que nos é dada, justamente para que nós possamos representar a população e dar opinião sobre o que nossos eleitores pedem e que nós devemos verbalizar. Então, eu acho que está num momento muito ruim para o Brasil, e agendar a votação do julgamento de emendas de relator, justamente no dia em que o Senado vai votar a PEC da transição, é uma provocação desnecessária que o Judiciário faz ao Legislativo. Fernando Conrado. Bom, então deixa ele fazer uma pergunta. Se tem esse desequilíbrio entre o Judiciário e o Legislativo, quem é que tem que resolver esse problema, deputado? E por que não resolve? A Câmara dos Deputados tem constitucionalmente a prerrogativa de julgar o presidente. O presidente da Câmara tem a prerrogativa de abrir impeachment contra o presidente da República. E o presidente do Senado tem a prerrogativa de abrir impeachment contra os ministros do Supremo. No nosso sistema de freios e contrapesos, é assim que funciona, né? Só precisamos... a Câmara já cassou 2 presidentes da República. O Senado ainda não abriu impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, cabe ao Senado, nesse caso, enquadrar, né, em especial o ministro Alexandre de Moraes, que vem sucessivamente tomando decisões que não têm fundamento legal. Bom, deputado, o senhor líder do governo, nós estamos ouvindo durante esse período de transição a palavra negociação, ou a expressão estamos abertos para negociação. O senhor foi procurado pelo novo governo para negociar algum tipo de situação que hoje há necessidade de um entendimento? Ainda não, porque o texto da PEC não existe. Quando o texto for apresentado, eu poderei consultar os partidos da base do governo, que é meu papel. E o deputado Volney Queiroz, que é o líder da oposição, consultar os partidos da oposição. Ou, em vez disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, consultar a todos. Tanto faz, nós somos mediadores do processo legislativo, né? Eu consultei anteriormente os líderes da Câmara, e eles se dizem dispostos a dar 80 bilhões por um ano para o novo governo, que é o aumento do Auxílio Brasil, só os R$200, não tudo, e o aumento real do salário mínimo. Então vamos ver o texto que será aprovado no Senado, e aí vamos ver como se comportam os líderes da Câmara sobre esse texto. Só amanhã vamos conhecer o texto que o senador Alexandre Silveira vai publicar, relator da PEC da transição. Bom, o senhor, é claro, está acompanhando essa movimentação toda e os pronunciamentos. Sim. E existe a expectativa do aumento do número de ministérios. O governo Bolsonaro foi pautado pela austeridade fiscal, por um controle de gastos. O senhor tem preocupação desse novo modelo que se apresenta no Brasil? Olha, eu acho que tudo é apreciado pela representação do povo que está na Câmara dos Deputados. O Senado era uma casa revisora, né? E tem suas prerrogativas também. Se houver, o governo de transição pode apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de reforma administrativa criando os novos ministérios, ou poderá fazê-lo por medida provisória. Então, vamos aguardar para ver qual é o caminho. Talvez até a gente não faça recesso parlamentar, dependendo da velocidade e da forma como as coisas caminharem. O Orçamento da União também tem que ser votado dia 22 de dezembro. É o último dia do funcionamento do Congresso. Só
se houver convocação aprovada pela Câmara e pelo Senado, convocação extraordinária, é que nós funcionaremos em janeiro e em dezembro e janeiro. Pode acontecer isso, eu acho até que seria natural acontecer neste momento político, mas pode também que o orçamento seja votado só depois da eleição do novo presidente da Câmara e do Senado pela nova legislatura. Tudo é possível, tudo está legalmente acobertado pela nossa legislação. Fernando Conrado. Não, fico até pensando aqui o que eu vou perguntar, porque se para fazer um pedido do Senado lá para o impeachment, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. 4 anos nada aconteceu. Daí o pedido do orçamento, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Nada aconteceu também. Eu queria saber por que tem essa celeridade tão grande, o que foi que moveu essa celeridade tão grande de um governo, de um Congresso que tinha grande parte ligada ao governo Bolsonaro. Agora entrou o Lula e está todo mundo aí querendo votar benesses, né, para esse novo governo que chega. Por que essa celeridade grande? Por que o governo simplesmente não senta e trava pautas como a esquerda sempre fez em relação ao governo Bolsonaro? Bem, porque nós tivemos a votação da PEC emergencial, rapidamente, foi votada em poucas semanas, para criar o Auxílio Brasil, que socorreu a muitos brasileiros, né? Nós tivemos depois a votação da PEC, que aumentou o Auxílio Brasil para R$600, criou o auxílio caminhoneiro, o auxílio taxista, dobrou o Vale Gás, né? Também de forma emergencial, e nessas votações nós tivemos a votação favorável da oposição. Eles obstruíram algumas votações, encaminharam contra, discursaram contra, mas votaram a favor, porque era um socorro à população. Nós estamos votando a favor dos R$200 a mais para o Auxílio Brasil e do aumento do salário mínimo, porque o presidente Bolsonaro prometeu isso na campanha. E nós estamos fazendo cumprir algo que ele prometeu. Nós não temos uma orientação para não fazer. E é justo que as pessoas que estão com dificuldades em função da pandemia, em função da guerra da Rússia e da Ucrânia, que elas possam ter esse socorro. Então, por isso é que nós pretendemos votar. Vamos entregar tudo que a transição pediu? Não, não vamos entregar tudo que a transição pediu. Vamos entregar os 4 anos que a transição pediu? Não vamos entregar os 4 anos que a transição pediu. O que é que vamos entregar? Não sei. Saberemos amanhã, quando Alexandre Silveira, senador da República, relator na Comissão de Justiça do Senado da PEC da transição, apresentar o seu relatório. Deputado, o senhor sabe que quando eu digito o seu nome no Google, né, aparece a sua fala em relação ao STF, né, sobre julgar o orçamento secreto e ativismo político. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, ainda olhando um pouco mais abaixo. O senhor tem uma semana, o senhor falou: Bolsonaro segue tranquilo ou está tranquilo. Hoje reverberou na internet uma imagem dele numa cerimônia militar, ele emocionado. Eu gostaria que o senhor falasse justamente sobre a situação de Bolsonaro, porque aqueles que votaram em Bolsonaro, eles tinham uma expectativa da fala do presidente, e quando o senhor diz que ele está tranquilo, eu queria saber o que significa estar tranquilo. Eu conversei com o Bolsonaro na sexta-feira retrasada, né? Tá. Fiquei em Brasília, conversei com ele. Presidente, eu tenho, obviamente, pela minha função de líder do governo, uma frequência de contatos com o presidente, e pedi para ir ao Palácio Alvorada, trocar umas ideias, e senti o presidente tranquilo, no sentido de que entende o contexto da atual situação que vive o país, né? Temos um resultado eleitoral, a Justiça Eleitoral não vai dar a Bolsonaro nenhum ganho de causa, por mais que ele apresente ações fundamentadas, com provas, eles não vão dar. A Justiça Eleitoral tomou um lado contra o Bolsonaro, né? O ministro Alexandre de Moraes foi cabo eleitoral contra o presidente Bolsonaro, emitiu resoluções aos montes durante a eleição para prejudicar a campanha do presidente Bolsonaro. Então não vamos esperar que a Justiça acate qualquer pedido do presidente. Logo, isso implica em quê? Diplomação em posse do presidente eleito, Lula, e vai governar, né? Então nós temos, o presidente Bolsonaro tem a maior bancada no Senado,
a maior bancada na Câmara dos Deputados, elegeu o governador de São Paulo e outros governadores aliados, ele pode, portanto, fazer com que a oposição no Brasil seja uma oposição ativa. E é esse o papel que eu acho que ele tem que exercer. Obviamente, o presidente está impactado pelo resultado das eleições, vocês conhecem, né? Ele é uma pessoa de muita fé, de muito, vamos dizer assim, de muito convencimento próprio, e ele está impactado pelo resultado da eleição, que ele não esperava que fosse esse. Mas é o que temos, então vamos seguir a vida. Então, deputado, nós temos um ponto que a gente precisa abordar com o senhor, que é essa fala, quando o senhor diz que o tribunal ele agiu para um candidato. Parto eu do princípio que quando você empossa alguém e dá para ele um malhete para que ele tome a decisão, esse malhete ele precisa ser imparcial, ele não pode ser parcial. A partir do momento que ele é parcial, ele desequilibra a balança. Então, nós não tivemos uma eleição justa nesse país, é isso? Eu considero que a justiça não foi imparcial. Eu assisti à campanha, participei da campanha, fui eleito deputado federal nessa campanha, e as decisões do Tribunal Superior Eleitoral foram muito parciais contra o presidente Bolsonaro. Mas a justiça que está agindo, e os advogados do presidente tomaram lá as suas medidas, né, e tiveram resultados de julgamento que foram publicados e estão em vigor. Então, há recurso ao Supremo Tribunal Federal? Há, mas há uma solidariedade do Supremo Tribunal Federal e do TSE com o ministro Alexandre de Moraes. Aliás, uma solidariedade que já está se diluindo pelos excessos do ministro Alexandre de Moraes. Já tem muitos ministros que estão prestes a abandoná-lo, porque ele não tem limites para a sua atuação. Ele não entendeu que a eleição já acabou, ele continua achando que pode tomar medidas de força contra as pessoas, alegando interferência no processo eleitoral, que já não existe mais. Mas, por enquanto, há solidariedade do colegiado com ele, tanto no TSE, onde eles, por maioria, acabaram vencendo algumas decisões, aquela de tirar todo o horário do Bolsonaro na última semana por 4-3, né? E o Supremo Tribunal Federal validando aquele absurdo que deu a ele o poder sozinho de tirar do ar o que ele quisesse, sem ouvir o Ministério Público, sem ouvir outra parte, que é outro absurdo jurídico completo, mas que foi aprovado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, infelizmente, vivemos esse momento em que há quase que uma tentativa de ditadura do judiciário, invadindo prerrogativas que são exclusivas do Legislativo e do Executivo. Eu espero que nós possamos superar esse momento e retornar aquilo que manda a Constituição, a harmonia e independência entre os poderes, e que o Judiciário deixe de querer se prevalecer sobre os demais poderes, o Executivo e o Legislativo, dos quais ele tem retirado prerrogativas exclusivas nas suas decisões. Fernando Conrado. Eu, com todo respeito, deputado, mas eu não estou lhe entendendo. O senhor fala que a justiça foi completamente parcial, e aí o senhor diz que vai respeitar a parcialidade deles. Por que o senhor não vai fazer nada? É por preguiça ou é por covardia? Porque não tem outra explicação. Vou aceitar. Eles estão me estuprando aqui a nação, mas eu vou aceitar. Não faz sentido na minha cabeça. Ou a gente concorda com a justiça e obedece a ela, ou a justiça é ilegal e a gente não obedece a ela. É simples. Quando a gente discorda da justiça, existem recursos que você pode interpor. E o presidente do PL, por exemplo, entrou com um recurso contra as urnas e tem recursos que estão desde a campanha questionando essas decisões que eu disse que eu considero ilegais por parte do ministro Alexandre de Moraes. Mas isso tem o seu tempo, vai ser julgado, né? E só a justiça pode resolver isso. Não há outro poder para resolver isso. No caso do reconhecimento de abuso de autoridade, cabe, né, à justiça também o reconhecimento. Então, infelizmente, nós vivemos esse momento em que devemos dar o tempo à justiça. Pode ser que daqui a algum tempo para continuar abusando o plenário do Supremo Tribunal Federal retire a solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes,
Pode ser que daqui a algum tempo o Senado decida que, de fato, houve abuso e abra os processos de impeachment contra ministros do Supremo. Mas os processos de impeachment estão protocolados no Senado e não foram iniciados. Bom, deputado, eu queria muito agradecer a sua participação, o senhor que é líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná. Hoje o senhor acabou falando sobre outros assuntos que não estavam previstos nesta pauta. Agradeço a gentileza do senhor ter abordado esses temas com a gente, até porque existe uma grande especulação, né? E muito se fala sobre. É importante que a gente leve informação através da Jovem Pan News. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. E vou dizer, não é covardia, é prerrogativa. A Câmara dos Deputados não tem prerrogativa. Eu sou deputado federal, não tenho prerrogativas para enquadrar o judiciário. Senadores têm. É assim que funciona a nossa Constituição. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite, deputado. Muito obrigado pela gentileza. Qualquer coisa, deputado.